cada 5 adolescentes sofre com problemas de saúde da mente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Meninas adolescentes são 2 vezes mais propensas que os meninos a apresentar sintomas de depressão. Por quê? Na adolescência, é um período onde a gente começa a se diferenciar dos outros. Então, quando nós somos crianças, ainda não tem muito essa diferenciação. E de acordo com a nossa sociedade, é na adolescência que você começa realmente a desempenhar alguns papéis um pouco mais diferenciados. E que você também começa a se reconhecer diferente dos outros. Então, é quando eu deixo de ter o meu pai como meu herói, a minha mãe como a mulher ideal, e começo a perceber assim, nossa, cara, tem problema, né? Puxa vida, não é tão fácil assim. Nossa, tem gente que gosta de coisa diferente de mim. Ah, tem gente que diz uma coisa, mas faz outra. Então, é quando realmente, até cognitivamente, a gente está mais preparado para fazer avaliação de valores, para fazer avaliação do que acontece na sociedade, da onde eu tiro tudo isso, da onde eu sou, porque é na adolescência que eu começo a me perguntar isso. É de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para que essas coisas servem? Como essas coisas funcionam? Então, a gente precisa lembrar que eu sou fruto de uma história de vida, né? Como eu vivenciei as coisas que foram apresentadas a mim. Eu sou fruto de capacidades que eu tenho como ser humano, de aprendizado. Então, por eu ser um ser humano, eu tenho capacidades diferentes de um gato. Assim como o gato tem um olfato mais aguçado, eu não consigo sentir tanto quanto o gato, eu tenho habilidades cognitivas que um gato não tem. Então, eu tenho habilidades diferenciadas e nós somos diferentes, inclusive, nessas habilidades. Então, é importante eu entender que, sim, eu posso me dar bem em artes. E eu tenho mais dificuldade com exatas. Por quê? Porque eu tenho um funcionamento cognitivo diferente de outras pessoas. Isso tudo ok. E, principalmente, quando a gente está falando da adolescência, é importante a gente pensar no papel que a cultura tem. E a cultura nós estamos falando de onde eu moro, do meu país. Eu estou falando da microcultura, que dentro desse país eu tenho a minha família, e dentro da minha família, e dos meus conhecidos, dos meus amigos, da minha escola, eu tenho aquele meu microgrupo, e que eu vou me identificando, e que eu vou entendendo melhor como são as coisas, ou que eu vou participando mais de algumas atividades ou menos de outras. Para a gente começar a pensar como é o cenário hoje da saúde mental das meninas, adolescentes e jovens, a gente precisa considerar isso. Elas vieram de uma história cultural que colocou alguns conceitos como determinantes para que elas fossem meninas num padrão X ou Y, colocou como deve ser esse padrão para que elas tenham sucesso ou não. Então, se a gente for pensar nos relacionamentos afetivos, por exemplo, toda menina ouviu a história, ou ela é a bela adormecida, ou ela é a escravizada, ou ela está presa na torre, então ela tem que ficar esperando alguém que venha salvá-la, que normalmente é um homem num cavalo branco, que vai beijar, que vai salvar qualquer coisa e vai tirá-la daquela situação. Então a gente cresce como menina esperando isso acontecer. E a gente cresce esperando que haja uma coisa, um X, uma salvação para a gente de fora. Então, a saúde mental da menina, ela começa desse jeito, ela começa nesse cenário. Um cenário que você até pode dizer o que sente, mas normalmente você é muito autorizada a dizer que você está num papel de refém. Algumas coisas você pode falar, outras coisas você não deve falar, você pode fazer, você não pode fazer. E o nosso autoconhecimento, a nossa visão sobre o que a gente é dada por esse conceito. Então, eu começo a perceber assim, então quer dizer que eu não posso ser do jeito que eu acho que eu sou. Eu preciso ser do jeito que essa sociedade me fala que eu tenho que ser. E aí vem um outro aspecto que é importante da gente pensar assim, mas por que eu sinto tanta necessidade de ser aquilo que você acha? Você diz, você como sociedade me diz que eu tenho que ser. Por que eu tenho que pertencer tanto, a essas questões? Pelas minhas características filogenéticas lá, de espécie. Eu não consigo, como ser humano, viver sozinha. Eu preciso viver no mundo, em sociedade, então eu preciso ser aceita, eu preciso
participar de grupos, então eu vou me engajando em grupos que são parecidos, né, com os meus conceitos, com os meus valores, só que embora esses grupos tenham supostamente os mesmos valores, eles têm julgamentos, e os julgamentos começam a pesar, né, e me colocam frente a frente com algumas questões importantes ou necessárias, né, de que eu tenha que fazer e que às vezes eu consigo corresponder e às vezes eu não consigo corresponder. E aí, quando eu não consigo corresponder, eu normalmente entro num quadro de ansiedade para conseguir atender aquelas expectativas. E como a gente pode perceber na nossa sociedade, não só com as jovens adolescentes, mas com qualquer ser humano hoje, nós temos 1 milhão de expectativas, nós temos quase uma regra, né? Uma cartilha diz assim, como você tem que fazer para ser feliz? Você tem que ter um carro, você tem que estar bem casada, você tem que ter uma boa profissão, você tem que ser feliz na profissão. O que é ser feliz na profissão? Escolher o que eu quero? Não, você tem que ganhar dinheiro, você tem que corresponder às expectativas do seu pai, você tem que, sei lá, fazer alguma coisa para o seu vizinho, você tem que agora ser sustentável, você tem que entrar nos movimentos sociais. É tanto tem que a pessoa, né, está se descobrindo. É um adolescente, começando a vida. Ele tem que lidar com tudo isso. Então, de sair da adolescência é uma fase de questionamento. E quando eu coloco esse questionamento na verdade, eu coloco tantos julgamentos embutidos nesses questionamentos que são naturais, eu trago a insegurança, eu trago a incapacidade muitas vezes, né? E aí a gente não vê realmente um cenário tão positivo ou tão produtivo para eu me tornar uma adolescente, né? Ou ter liberdade, no mínimo, de experienciar tudo aquilo que eu tenho desejos, né? Ou expectativas. E aí eu diria assim, em grande resumo, é um cenário de cerceamento. E de que eu preciso corresponder muito a expectativas dessa sociedade, que também não me diz exatamente como fazer para conquistar essas coisas, me deixa sozinha, né? Porque a adolescência também é esse período em que você é muito grande para fazer algumas coisas, mas você ainda é muito pequena para decidir algumas coisas, então você fica perdida ali naquele meio.